Irmãos, vamos meditar um pouquinho nesse texto em nome de Jesus. Eu gostaria que todos lessem o versículo de número 13. Olha que diz: assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Quando eu olho para esse texto do Salmo 79, eu vejo aqui o clamor de um ser humano que é ovelha do pasto do Senhor. Então, se nós estamos aqui conversando com ovelhas, nós temos que ter esse bom combate na nossa vida. Nós temos que entender o contexto desse salmo e realizar esse bom combate. Uma outra coisa que me chama atenção, lá no versículo 12, ele diz assim, e torna aos nossos vizinhos. Quando eu olho essa palavra vizinho, eu vejo que é algo que está muito próximo de nós. É algo que está acontecendo logo do nosso lado. Então, como ovelhas do pasto do Senhor, nós temos que ter esse discernimento, essa batalha, porque é uma batalha que a gente vai ver que está acontecendo, espiritual, está mais próximo do que a gente pensa, está do lado nosso. E que batalha espiritual é essa que está acontecendo? Então vamos lá no versículo de número 1, ele começa dizendo assim, ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a montões de pedra. Irmãos, quando eu olho o santo templo, nós temos 3 lugares que nós temos o compromisso de zelar. O primeiro lugar, nós já aprendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então essa batalha está mais próxima de nós do que a gente muitas vezes pensa. Ela é vizinha, ela está ali, do ladinho da nossa casa. E se a gente não vigiar, é um problema. Quando eu olho o santo templo, eu vejo a igreja que a gente cultua e o monte que a gente cultua, ambientes santos, e que se a gente também não vigiar, tais obras, tais situações entram dentro. E quando eu olho para um santo templo, eu vejo os nossos lares, as nossas residências, porque lá também tem que ser uma morada do Espírito Santo, tem que ser um lugarzinho reservado para nós. Então, irmãos, guarda algo, esse nível de batalha está muito perto da nossa vida, porque é vizinho, está muito perto da igreja e está muito perto das nossas casas. E olha o que ele diz, voltando ali no versículo 1, ele diz assim, os gentios vieram à tua herança. O que é essa herança aqui, que ele está dizendo? Olha o que está escrito no Salmo de número 127, versículo de número 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Sabe, pai, sabe, mãe, está do ladinho, dos seus filhos. Sabe, sacerdotes de Deus, está do ladinho da igreja. Sabe, homem, mulher de Deus, filho de Deus, está do teu lado, e se não vigiar, é um problema. Mas quem é que são os filhos? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo de número 8, diz assim, olha lá, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí ele vai dizer, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Então só tem um propósito quando o gentio vem.
quando uma obra gentia vem. Porque quando eu falo de gentio, irmãos, eu falo de obras gentias e falo de pessoas que estão agindo como o quê? Como gentios. Eles só têm um propósito em cima disso: fazer a gente voltar a ser o quê? Escravo, servo de algo que não convém o quê? A Deus. Mas como é que eu distingo quem é um gentio? Nós já aprendemos isso. Olha o que está escrito em Atos, capítulo de número 21, versículo 25, olha lá, ó. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue do sufocado e da prostituir. Irmãos, o que é um sacrifício ao ídolo? A Bíblia diz que o porfiar, o contender contra a palavra de Deus é pecado de iniquidade e idolatria. Então o gentio por natureza quer contender com as Escrituras. Se eu não contendo, sou filho, sou herança do Senhor. Quando eu olho para um gentio, olha, o que é o sacrifício do sangue? Ele suja as suas mãos com sangue o que é? Inocente. E que sangue inocente é esse? É o sangue do Cordeiro, irmãos. Que culpa tem o Cordeiro dos nossos pecados? Só que se eu nego, se eu resisto, consequentemente, se eu resisto à palavra, eu sujei a minha mão de sangue o que é? Inocente. E qual que é o outro? Do sacrifício do que? Do sufocado. E nós já aprendemos o que é carne sufocada. É aquilo que está vinculado com os espinhos, com os abrolhos, com as riquezas deste mundo, com as avarezas deste mundo que a gente não abre mão. Caso contrário, nós nos tornamos um gentio. E a palavra de Deus, quando a gente não suja com sangue inocente, a gente toma a nossa cruz e o que é? E segue. Em outras palavras, a gente passa a negar-se a nós o que é? E quando eu não me nego a mim mesmo, outro abismo, o que é? Pronto, aí eu começo a prostituir em relação à palavra de Deus. Então essas obras, elas querem de todas as maneiras entrar na nossa vida. Elas querem de todas as formas se fazer presente dentro da nossa igreja. Elas querem de todas as formas estar dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. E se elas entrar, pronto, vai acontecer isso aqui que está lá no Salmo 79, versículo 1. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança. Aí tem um ponto e vírgula. Se vieram, se ganharam a batalha, você sabe o que eles vão fazer? Contaminaram o teu santo templo. Se eles perderem essa batalha, o templo deixou de estar contaminado e continuou o quê? Puro. Então entra-se numa bifurcação. Então você que é templo do Espírito Santo, tu que é herança do Senhor, guerreia contra essa obra gentia, caso contrário está contaminado. É uma batalha, irmãos. Quem é ovelha entra nessa peleja, entra pela sua família, entra pela sua igreja, entra pela sua vida, para que a gente esteja em todo lugar, num lugar que é santo ao Senhor. E onde é santo ao Senhor, a tua presença se dá. A segunda coisa que os gentios querem, irmão, se eles vencerem a herança do Senhor, vai ser outra coisa. Olha aqui, ó. Reduziram Jerusalém a montões do que? De pedra, ou seja, pegaram tudo aquilo que estava organizado, irmãos. Cada pedra que estava no teu o quê? Porque a gente já aprendeu que quando a gente vai edificar uma torre, ela tem que ser a base de pedra e de cal. Não pode ser de tijolo e de betume. Lembra do altar de Elias? Ele teve que pegar cada pedra que estava bagunçada e colocando cada coisa no seu devido o quê? Em outras palavras, quer transformar numa bagunça aquilo que está tudo em ordem, aquilo que está tudo decente. Então quando as obras gentias entram na nossa vida e nos vence, irmãos, faz da nossa vida uma o quê? Uma bagunça. Por isso eu vejo aqui o clamor de uma ovelha que quer vencer isso. Quer vencer isso na sua vida, quer vencer isso dentro da igreja, quer vencer isso no meio da tua família. Eu vejo esse clamor, irmãos.
E você sabe como é que os gentios agem para poder contaminar o templo e bagunçar o santuário de Deus? Aí vem o versículo 2, olha lá, e 3. Deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Presta atenção em algo. Quando eu olho para essa palavrinha morto, a Bíblia diz que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Mas se tem alguém que veio matar, roubar e destruir o inimigo das nossas, então toda obra gentia, ela só tem um propósito: não é levar a gente a colher vida e vida em abundância. E o mais triste, irmãos, porque se eles nos vencerem, se tais obras nos vencerem, servimos de comida às aves do quê? Dos céus. E quando eu olho para a ave do céu, tem dois tipos de ave. Tem a pomba, que simboliza o Espírito Santo de Deus, e é essa ave que vem aqui? Não, mas tem as aves imundas e odiosas, que são os demais espíritos. Se a gente é vencido pelas obras gentias, a gente está morto espiritualmente falando. E agora o nosso corpo, ao invés de servir de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, agora ele serve para alimentar essas aves. Você sabe aonde baixa esse tipo de ave ou não? Apocalipse, capítulo de número 18, versículo 2, ele diz: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e covil de todo espírito mundo, olha lá, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Se os gentios nos vencer, tornaremos como uma Babi. Volta de novo no texto lá que nós estamos. Olha o que eles fazem: a carne dos teus santos às feras da terra. Quando a gente estuda as escrituras sagradas, a Bíblia vai falar das bestas feras. Em outras palavras, eles lutam o tempo todo contra a carne e o quê? E sangue, não contra principados e potestades. E como que eles fazem isso? Olha, aqui se transformaram a Babilônia, e aqui como uma besta. Por isso que fala de feras e carne, porque olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 2, vai dizer assim, olha lá: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e leopardo gosta de carne, e os seus pés como os de urso, tem urso que gosta de carne, e a sua boca como a de leão. Da tribo de Judá? Não. Que está ao derredor bramindo a quem possa tragar, gosta do quê? De carne. E o dragão lhe deu poder, e o seu trono e grande poderio. Ou seja, aquele que outrora era um servo do Senhor e santo, agora vira uma besta babilônica. Por isso nós temos um bom combate. Olha o versículo de número 3 do texto que nós estamos meditando. Olha como que isso é forte. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Irmãos, quando eu olho para isso aqui, derramar sangue deles ao redor de Jerusalém, não tem como não lembrar do altar de Elias. Porque Elias pegou todas as pedras que estavam desorganizadas e organizou, e edificou um rego em torno do altar, e ali ele jogou água. Mas os profetas de Baal deixaram as pedras todas desorganizadas e se chicoteavam, só jogando sangue no rego. Transformaram aqueles que eram profetas de Deus em profetas de... E tudo porque, olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 17, versículo 5 ao 7, olha o que diz lá, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada, do que? Do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração, e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e a besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres.
Babilônia, besta, prostituição. Se a gente perder essa batalha na nossa vida, é isso aqui que vai estar estampado na nossa testa no versículo 6. A grande Babilônia. E seremos uma besta na mão dela, para também guerrearmos contra os santos do Senhor. Mas se nós vencermos essa batalha, irmãos, é totalmente o quê? O oposto. Nós trabalharemos juntos para destruir toda e qualquer obra dessa o quê? Dessa natureza. E você sabe que qual que é o mais triste quando a gente é vencido por tudo isso? Olha o versículo de número 4 do texto que a gente está meditando. Somos feitos opróbrio para os nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de... nós vamos ser motivo de vergonha, irmãos. E Deus não vem envergonhar ninguém. Quem vencer, honra. Quem perder essa batalha, vergonha. Vamos nos entregar para as obras gentílicas ou para os gentios, ou vamos combater o bom que é? Para que tomemos posse daquilo que Deus nos tem reservado. E olha que interessante, aí vem o versículo 5, ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Quando eu olho para essa palavrinha até quando, eu vejo alguém que pode em algum momento ter se deixado ser vencido por tais obras, mas eu vejo aqui a mudança de chave. Eu vejo aqui alguém que falou: chega, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso dentro da igreja, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais isso na minha casa. Olha o que ele diz no segundo versículo, outra parte, ele continua: acaso te indignarás para sempre? Você sabe quando é que Deus ele se indigna? Olha lá: e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Olha para você ver, Deus tinha uma mesa. Aí ele diz assim: e todos a uma começaram a excusar-se. O que é isso? A dar desculpa para estar na mesa. Aí ele diz assim: disse-lhe o primeiro: comprei um campo e precisei ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Só buscando as coisas da terra. Continua: e outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. Coisas da terra, dando desculpa para não vir para a mesa do Senhor, para não comer na mesa do Senhor. E outro disse: casei e portanto não posso ir. Coisas da terra, que a traça e a ferrugem corrói. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, o que, irmãos? Indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Você sabe quando é que Deus nos entrega por zombaria, por escárnio, nos entrega em obras gentílicas? Quando a gente começa a desprezar a sua mesa. Eu invento desculpa para tudo, irmãos, para não comer o que Deus me serviu. Aí o salmista está dizendo: Deus, eu estou entendendo que tudo isso sobreveio à minha vida, tudo isso sobreveio à igreja, tudo isso sobreveio ao meu lar, porque um dia eu me excusei. Eu não quis participar na tua mesa, eu desprezei a mesa. Irmãos, nunca desprezemos a oportunidade de estar nos cultos para aprender na palavra. E nunca desprezemos a palavra que está sendo o quê? Apregoada. Porque se nós desprezarmos, nós vamos ser vencidos por obras gentílicas. Pode ter certeza, ou vai cair na idolatria, ou vai sujar a mão com sangue inocente, ou vai entregar o sufocado. Eu só estou vendo carne sufocada aqui, ó. Casei, não posso ir. Tem as propriedades para cuidar, não posso ir. Tem as juntas de boi, não posso ir. Carne sufocada. Nunca desprezemos a mesa do Senhor. Nunca deixemos Deus indignados conosco. Olha o que ele diz depois, voltando lá no texto, a parte B, a terceira parte, a parte C. Olha lá: arderá o teu zelo como fogo? Lembra o que nós meditamos no domingo? Que Deus repreende e castiga aquele que ama. Ele fala assim, ó: sê tu zeloso e arrepende.
Arrepende-te. Para quem que ele falou isso? Para uma igreja que era o quê? Morna. Para uma igreja que estava agindo com o ventre o quê? Preguiçoso. Estava desprezando, não estava mergulhando, estava se deixando ser vencido pelas obras do quê? Gentílicas. Mas pastor, não estou fazendo nada demais. Tá, carne sufocada. Fizeram alguma coisa demais? De deixar de estar na mesa do Senhor para estar envolvido no casamento? De deixar de estar na mesa do Senhor por causa das juntas de boi? De deixar de estar na mesa do Senhor, enfim, por causa das propriedades? Não, mas aquilo deixava claro que todos eles tinham trocado. E a gente já aprendeu que os verbos troca, deixa e depois esquece. E aí é um problema. Por isso, irmãos, a hora que a gente tiver a oportunidade de orar, vamos começar a clamar isso aqui, ó. Senhor, até quando eu não vou dar conta de vencer isso? Senhor, até quando isso vai ser soberano na minha vida? Até quando, Senhor, essa prática vai contaminar o meu templo e bagunçar a minha vida? Tem uns que é preso na pornografia, tem uns que é preso na fornicação, tem uns que é preso na vaidade, tem uns que é preso na bebedice. E o primeiro passo é: não escuse a mesa do Senhor. Se esforça para ser zeloso e ter boas obras, e clama a Deus, fala: até quando essas coisas vão continuar derrubando? Até quando essas coisas vão continuar contaminando a minha vida? Até quando essas coisas, Senhor, vão bagunçar a minha vida? Eu não vou conseguir edificar para Ti um altar de Elias, onde desce a Tua o quê? A Tua presença. Quem que não vive essa batalha, irmãos? Assim também é dentro da igreja. Essa é a fala que tem que estar na boca dos nossos irmãos. Não despreze a mesa do Senhor, seja zeloso, clama o socorro divino, porque eu tenho certeza que Ele é o socorro bem presente na angústia de cada irmão aqui presente. Aí ele fala, olha lá, versículo 6: derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu. Irmãos, aqui o tempo todo eu estou buscando falar de obras que vêm até nós, mas juntamente essas obras que vêm até nós, elas vêm ofertadas, oferecidas por quem não é filho, por quem não é guiado pelo Espírito Santo, mas é guiado pelos outros o quê? Espíritos, pelas outras aves dos céus imundas e o quê? E odiosas. Se a gente não se posicionar de maneira correta, se porventura tem alguma obra gentílica que a gente não está guerreando, o que pode sobrevir a mim e a você é essa palavrinha aqui, ó, furor de Deus. Aí quando Deus vê a gente guerreando, Deus vai trabalhar na minha e na sua vida para tirar toda a obra gentílica, e guarda isso, e para apartar de nós todos os gentios que possam nos corromper, irmãos. Ele vai fazer isso. Por que você fala isso? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras palavras, sabe o que ele vai falar? Eu quero habitar dentro de você e andar do seu. Porque quando a gente lê lá embaixo, a gente vê que os gentios são vizinhos. Olha o que está acampado ao nosso lado. Quem não deveria o quê? Quem não deveria estar. Quem não deveria estar. Às vezes a gente põe do nosso lado tanta gente, irmãos, que ao invés de estar ao redor, deveria estar ao derre. E tem muitos que estão lá ao derredor e deveria estar o quê? Ao redor de nós. É óbvio que a nossa luta aqui não é contra a carne nem o quê? Nem sangue. Mas não tem jeito, eu não posso me prender num jugo desigual com o impio. Aí ele vai falar: que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia tem Cristo com Belial? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que parte tem o fiel com o infiel? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então que a gente seja sábio para a gente se apartar das obras gentílicas e jamais se comportar como um gentil com o nosso quê? Irmão. Se a gente fizer isso, irmãos, ao invés de nós atrairmos a indignação e o furor de Deus, o que nós vamos atrair é a bênção dele, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Olha que interessante, ele fala sobre os gentios que não te conhecem. Jesus virou e falou assim: olha,
nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aí eles vão falar: em meu nome expulsaram demônios, em meu nome curaram, em meu nome fizeram maravilhas. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais o que? A iniquidade. Olha o sacrifício da idolatria do gentil. Porque eu não vos conheço. Tem muito gentil chamando Senhor, Senhor, mas praticando o que? Iniquidade. E o mais triste, olha aqui, ó: e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Irmãos, a gente já bateu muito nisso. Você já viu igrejas não, covis de ladrões, obras babilônicas, que ficam invocando todo tipo de espírito? Espírito tal, espírito não sei o que, espírito não sei o que lá. E a Bíblia nunca mandou o que? Invocar. Mas o que a Bíblia mandou? Se manifestar, você o que? Expulsa. Invocar é só isso daqui que está escrito em Jeremias, olha lá: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está. Irmão, você não viu na oração aqui? A hora que invocou o Espírito Santo, só um insensato e cego para não poder sentir a presença de quem? Irmãos, a igreja invoca o Espírito de Deus só. Se manifestar outro espírito, você fala: tu não tem liberdade. Sai em nome de... porque aqui dentro só fala o Espírito Santo. E aonde o Espírito de Deus está, ali Deus tem o que? Liberdade. Em outras palavras, volta lá no texto, por favor: e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Ou seja, esses reinos aqui, o Espírito de Deus tem liberdade, irmãos, para falar com eles? Não tem liberdade. Todos os outros espíritos têm, mas o Espírito Santo de Deus não tem liberdade para falar. Eu vou trazer o exemplo, claro. Deus ainda não tocou no meu coração para eu deixar a obra gentílica. Aí eu te pergunto: está invocando o nome do Senhor mesmo? Porque se estiver invocando o nome do Senhor, se estiver invocando o reino de Deus e a sua justiça, o Espírito desce. E quando o Espírito desce, ele ensina todas as coisas. E dentro do ensinamento, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do quê? Do juízo. Se não está sendo convencido, irmãos, tem algo muito errado na vida. Por isso que na nossa vida, se a obra gentílica vencer, irmãos, a nossa vida, a gente vai estar debaixo de um furor, porque nós estamos praticando a iniquidade. E onde tem iniquidade, tem idolatria. E na idolatria, Deus visita até a 4ª geração, se não falha a memória. E vamos estar recebendo todo tipo de espírito, mas não damos liberdade para o Espírito Santo. Se dentro da igreja essas obras vencerem, você sabe que espírito vai andar aqui no meio de nós? Se dentro dos nossos lares, das nossas residências, esse espírito vencer, você sabe quem que vai ter liberdade lá dentro? Deus virou para Abraão e falou assim: ó, sê tu uma bênção. Pelo amor de Deus, irmãos, seja uma bênção dentro da igreja, seja uma bênção no meio da tua família, seja uma bênção aonde você quer que você for. Mas para isso, o templo não pode estar contaminado, e Jerusalém tem que estar com as pedras em todo o devido lugar. Deus nos chamou para sermos uma bênção. Caso contrário, irmão, você sabe o que eu virei? Uma maldição, com todo respeito. Sou uma maldição dentro da minha casa, sou uma maldição no meu relacionamento, sou uma maldição no meu trabalho, eu sou uma maldição. Continuemos. Olha o que acontece, que esses que não conhecem a Deus e não invocam, e não invocam o teu nome como tem que invocar. Olha lá: porque devoraram a Jacó e assolaram as suas o quê? Moradas. Irmãos, quando a gente lembra de Jacó, a gente lembra do vermezinho de Jacó. O que fizeram, irmãos? Devoraram. E quem que são os vermezinhos de Jacó? Nós já aprendemos que o vermezinho de Jacó dá a tua vida no madeiro. Em outras palavras, o gentio só quer uma coisa: pegar aquele que está dando a vida no madeiro e fazer o quê? Devorar. Não é bem assim que funciona, não faz isso não. Deus não quer essas coisas não. Devorar, se devora com o que, irmãos? Com a boca. E da boca pode sair palavra para dar vida, ou pode sair palavra para o quê? Para matar, como lá em cima. O que fizeram com os santos? Matar. Então imagine, os santos, irmãos,
estavam como vermezinhos de Jacó carregando a tua cruz, e de repente foram vencidos por tais obras. E por quê? Porque aqueles que não conhecem a Deus e não invocam o teu nome devoram com a sua boca. E olha o que ele faz depois: e assola as suas. Você vive uma assolação dentro da tua vida, você vive uma assolação dentro da tua casa. Quem tem filho aí que é gentil, marido que é gentil, que tem essas obras? Você vem falar para mim que tu tem paz dentro da tua casa ou você tem assolação? Dentro da igreja, quando tem gentil dentro da igreja, que tentam de alguma maneira devorar o que? A Jacó, você vai devorar se vencer o que? Os santos, porque santo é aquele que se lava no sangue do que? Do cordeiro, e por detrás do sangue do cordeiro está a graça, e a graça fala: renuncie à impiedade e às concupiscências o que? Mundanas. Aí torna tudo em assolação, irmãos. Pastor, eu tenho dentro da minha casa um marido que é gentil. Clamor é: Senhor, até quando? Me mostra, Senhor, qual é a mesa que eu desprezei, que você queria que eu tivesse o quê? Ceiado, e eu não ceiei, e por isso o teu zelo está consumindo tudo. Chega uma hora, não é ovelha? Vocês não são servos do Senhor? Clamem isso. Tu tens um Deus que socorre, irmãos. Nós servimos um Deus que socorre. Continua, olha lá: não te lembres das nossas iniquidades, o que? Passadas. Olha o que praticaram. Olha o que o homem está dizendo: hein, Senhor, nós fizemos tais obras de iniquidade, que são aqueles que Deus não que conhece. E Deus, ele deixa muito claro, ele fala assim: eis que, Isaías capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas olha lá: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Às vezes a gente fica: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E Deus não ouve, porque ainda às vezes tem iniquidade na nossa vida, e tem algum pecado que tem que ser tirado. Irmãos, o braço dele não está encolhido, não. A sensação que dá é que, poxa, Deus não trabalha. E a gente viu que se ele está indignado é porque a gente rejeitou alguma mesa que não deveria ter o quê? Deveria ter rejeitado algum alimento, porque a palavra de Deus é alimento para os nossos ouvidos, que já tinha que ter firmado no coração. Ó, irmãos, tem um texto que fala: eu e a minha casa serviremos ao... creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua... Mas quem crê, irmãos, não escusa da mesa. Irmãos, Deus ainda é braço forte. Por isso que o salmista clamou isso a Deus. Volta lá para nós, por favor, irmã. Não te lembre das nossas iniquidades, o que? Passar, ou seja, ó, é o que, irmãos? Então as coisas velhas já o que? Pô, mas se a iniquidade ainda estiver na minha vida, aí é complicado. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Eu já pratiquei e não pratico mais. Porque ele sabe que se Deus estiver lembrando das iniquidades dele, irmãos, sabe quando o braço do Senhor vai vir em favor da vida dele? Nunca. Aí ele continua: vem ao nosso encontro como uma tartaruga, irmãos. Vem ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias. Sabe quando a misericórdia vem ou não? Quando a gente confessa e deixa. Não tem jeito. Não basta só ficar confessando. E a Bíblia diz que se isso daí não acontecer, irmãos, a gente nunca prosperará. Eu vejo aqui: o cair é do homem, mas é Deus dando a direção para a gente se colocar do quê? Quem nunca errou, quem nunca se deixou ser vencido um dia por uma obra gentia. É isso aqui que eu estou vendo: um homem que num determinado momento da tua vida se deixou ser levado por isso, mas teve um até que ele mudou o posicionamento dele, ele teve uma postura diferente. Olha o que ele está dizendo aqui, ó: pois já estamos muito que abatidos. E olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não o quê? Aí ele falou: Senhor, eu estou destruído,
Quem é destruído por falta do quê? De conhecimento. Não, ele já tinha conhecimento. Ele fala: eu estou abatido, estou perdendo algumas pelejas, Senhor, mas eu ainda não estou o quê? Destruído. Irmão, você não está destruído. Os seus sonhos não estão destruídos, os teus projetos não estão destruídos, a tua vida sem contaminação, irmãos, e sem as pedras no lugar não estão destruídos. Indiretamente ele estava declarando: posso ter perdido uma guerra, Senhor, mas eu ainda não estou destruído. Eu sei que o meu Redentor vive. Quando eu olho para Jó, eu vejo isso aqui, irmãos, ó. Quando eu olho para Jó, eu vejo um comportamento desse, um homem que, né, Deus permitiu sobrevir muitas coisas, que com certeza ele ficou o quê? Abatido, mas ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele se levantar, até quando Deus se levantar do teu trono, irmãos, e fizer justiça pelas nossas vidas. Aí ele continua lá no texto, vamos ler lá: ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu... Irmãos, quando vir o socorro bem presente, no momento da tua angústia, e Deus te ajudar com o teu braço forte, para trazer o que? Salvação. Guarda algo, não é para inflar ninguém, é para a glória do nome dele, é para a glória do nome dele. Se você vê Deus um dia fazendo justiça, às vezes num gentil que fica te importunando, que é vizinho, quando você vê Deus fazendo justiça, guarda algo, só tem um propósito por detrás disso, é para a glória do nome. Por isso que está escrito esses textos aqui, olha que está escrito em Provérbios: quando cair o teu inimigo, olha lá, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu quê? Porque quando eu falo gentil, tem dois: tem as obras que querem tomar conta de mim, e tem quem quer agir de uma maneira gentia, querendo vir o quê? Me devorar. Olha lá, ele está mandando se alegrar, se regozijar. Olha lá: para que o Senhor não veja isso e seja mal aos olhos dele, desvie dele a sua ira. Jesus, quando estava sendo crucificado por um monte de gentil lá embaixo, porque quem não é judeu é gentil. Mas era judeu na raiz ali, mas espiritualmente falando era tudo o que é gentil. Você sabe o que ele falou lá? Perdoa, Senhor, porque não sabem o que... Por isso que está escrito isso em Ezequiel, olha aqui: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Deus deseja isso, irmãos? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta os seus maus caminhos. E quando é para a glória do nome dele, irmãos, Deus quer trabalhar para converter, não é para destruir. Quantas vezes a gente sai do nosso coração e a gente fala assim: você vai ver, Deus vai tratar com você, vai acontecer isso. Não, irmãos, Deus ele dá um sinal e fala: se você ir por esse caminho é caminho de perder, porque ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele não tem prazer em destruir ninguém. Você acha que Deus tem prazer em irar, irmãos, com o teu furor? Você acha que Deus tem prazer em tratar com alguém? Se ele veio e falou: eu vim para que em mim tenhamos vida e vida em abundância. Por isso que você pode ter certeza, no tratamento divino, a última coisa que ele vai fazer é trazer algo mal para a vida de alguém. Vai ser a última ferramenta dele. Em todo tempo ele vai trabalhar para nos convencer. Em todo tempo ele vai trabalhar para a gente vencer a obra gentia e não se entregar a nós que somos herança para o Senhor nas mãos do gentio. O todo tempo ele vai trabalhar para purificar o templo e não para contaminar o templo. Em todo tempo ele vai trabalhar para colocar as pedras nos devidos lugares e não para desorganizar e deixar as pedras dispersas. Só que a hora que ele olhar que o homem apresenta uma dura cerviz, um coração duro, aí não tem jeito, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Deus veio para trabalhar no pecador e não para fazer algo dessa natureza nele, mas se necessário for, ele é um Deus que folga na jus. Caso contrário, as ovelhas, irmãos, vão ficar até quando? Falando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O Senhor verá a violência, o Senhor verá tais obras e não vai fazer o quê?
Então nunca se alegra, irmãos. Pelo contrário, chora. Porque quando Jesus viu a destruição de Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e sorriu, irmãos? Não, ele olhou e chorou. Chora quando as almas estiverem indo para caminhos de perdição. Chora quando as almas endurecem o coração. Chora pelas almas, para que Deus faça uma cirurgia no coração delas. E eu falo almas, eu entro junto, para que Deus tire a dureza do nosso coração e nos dê um coração do quê? De carne, para que possa trabalhar nas nossas vidas. Deus não tem prazer em nada disso, mas se necessário for, Ele vai fazer justiça. Faraó endureceu o coração, o que ele fez? Justiça. Não teve jeito. Continua, por favor. O versículo anterior, nós estamos vendo, o 9. Então, ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do Teu... Eu vejo esse homem aqui, buscando a graça de Deus o tempo o tempo todo. E em nenhum momento também se gloriando em algo. Ele não quis se gloriar em nada. Ele falou: faça para a glória do Teu nome e por amor do Teu nome, Senhor. Ele falou: não é nem pelo meu, Pai, porque dependendo de mim eu não mereço eu não mereço nada, pelo amor do Teu nome. Olha para esse miserável aqui, porque eu já estou muito abatido e já não aguento. Continua. Olha por que ele faz a justiça. Porque diriam os gentios: onde está o seu... Ou seja, estão folgando, né, irmãos? Na injustiça. Aí Deus chama para o arrependimento e não se arrepende. Chama para o arrependimento e não se arrepende. Começa a folgar e acha que não vai dar o quê? E é de repente que vem. E quando vem o de repente de Deus, irmãos, aí Deus levanta os seus profetas e vai falando. E o homem endurecendo o coração, endurecendo o coração. Chega uma hora que as ovelhas do pasto olham e falam: Senhor, se o Senhor não fizer algo, eles vão dizer que você não que você não existe. E nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo, que está sentado à destra do Pai, em que em Tuas mãos, Senhor, foi outorgado todo o poder, tanto aqui na terra como no céu. Seja Ele conhecido entre os gentios à nossa vista. Seja Ele quem, irmãos? Deus. Mas você sabe o que ele está dizendo? Eu quero ver a Sua justiça. Não faz nas costas não, Senhor. Eu quero ver diante dos meus olhos. Para me gloriar? Não. Porque isso só vai trazer para ele a fé de um Deus que vive. Olha lá. Pela vingança dos sangues dos Teus servos, que foi o que? Derramado. Lembra que os gentios sujam as mãos de sangue, o que? Olha o sangue, o que? Inocente derramado. Irmãos, guarda algo. Por que ele fala isso daqui, Porque eu tenho certeza que ele lembrou do sangue de Abel. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama até hoje. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Se porventura a gente fizer alguma maldade com quem está fazendo o que agrada a Deus, e Deus está recebendo o teu sacrifício. O sangue dos servos do Senhor, que eram aqueles santos, clamam o tempo todo diante do Senhor. Você quer ver um exemplo disso? Davi derramou sangue, o que? Inocente, quando ele colocou Urias na frente de uma guerra para poder encobrir o teu pecado. Assim como Caim matou Abel para poder encobrir o teu. E quantos fazem isso com os santos do Senhor? Porque o testemunho dos santos do Senhor, irmãos, expõe aqueles que não praticam o testemunho. Por isso que aquela mulher babilônica, ela se embriagava com o sangue e com o testemunho dos santos, porque ela tinha dois alvos: destruir aqueles que estão praticando, mas não só o que estão praticando, mas também o seu testemunho. É sempre assim. A pessoa quer, vamos falar uma linguagem que a gente quer queimar a pessoa e ainda acabar com aquele testemunho que a pessoa está dando. Continua.
venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aquele que estão sentenciados à morte. Olha como que essa pessoa estava, e o povo estava, porque os gentios venceram, estavam tudo num cativeiro. Olha o cárcere. E no paralelo, irmãos, olha o que tinha para eles também, uma sentença. E quando a gente lembra dessa sentença, eu lembro de Esther. Certa feita fizeram uma sentença de morte para todos os judeus, todos os judeus. Aí por causa de uma pessoa que intercedeu diante do rei, como essa pessoa está intercedendo, Deus revogou um veredito de morte e trouxe liberdade para um povo que estava o quê? Cativo naquela terra, para a glória de Deus. Continua. E torna os nossos vizinhos, olha lá, no seu regaço. Sabe o que é isso aqui, regaço? É no lugar do seu repouso, sabe, naquele lugar de tranquilidade seu, ali no seio, diz, né? Você olha essa palavrinha regaço, significa seio, é o lugar onde você reclina, onde você se alimenta, onde você tem o teu descanso, é aquele lugar onde você está folgando, onde você fala, não, aqui é o meu porto, o quê? Seguro. Torna lá, ele está falando, olha ali, ó, 7 vezes tanto da injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Você sabe que eu lembro disso aqui, irmãos? Uma casa que está vazia, volta e traz mais quanto? Mais 7. Virão contra os do Senhor por um caminho, mas por 7 vão ter que o quê? Vão ter que fugir. Irmãos, quando Deus se levanta para fazer justiça, Ele vai pôr por terra toda e qualquer o quê? Injúria contra as nossas vidas, para a glória do nome dele. Amém? Então, novamente repetindo o último versículo 13, é isso que o texto vai dizer: assim nós, teu povo e ovelha do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Ovelhas do pasto, é isso aí, guerreia em nome de Jesus contra toda e qualquer obra gentílica que vem, né? Que está aí vizinhozinho, rodeando para querer entrar na tua vida. Toda obra gentílica que tem dentro da tua família, toda obra gentílica, entendeu, né? Que possa estar dentro da igreja, guerreia contra isso, porque você pode ter certeza de uma coisa: nós louvaremos a Deus eternamente, porque Ele fez justiça nessa terra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém?